muito importante para todos nós. Um dia muito importante para todos nós, dia da Páscoa, dia de celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia de meditar também, né? De fazer meditar conscientemente o porquê o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Porque Ele morreu naquela cruz, porque Ele pagou um preço tão alto, porque Ele pagou um preço tão alto. Eu estou feliz por estar aqui. Depois de 378 dias, 378 dias de quarentena, 378 dias em casa. Imagina uma coisa dessa, 378 dias que muitas empresas fecharam, algumas pessoas faliram, muitos outros perderam a sua vida, perderam os seus entes queridos, alguns pegaram essa doença e ficaram com sequela. E eu posso dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar, que a ansiedade tem sido o grande mal desses 367 dias. Por que eu digo isso? Eu digo porque estamos praticamente muito mais tempo ligando os nossos televisores e ouvindo falar de morte, 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 morte. Se você espirra, você já fica praticamente desesperado. Ontem liguei para uma família, e a menina estava com febre e tossindo, e ela dizia em casa: meu pastor, o que vai acontecer? Eu falei: não vai acontecer nada, não gaste energia, fique tranquila, não fique ansiosa, tome o seu remédio. Você já está sendo medicada? Ela disse: eu estou. Eu falei: então tome o seu remedinho e acalma o seu coração. Acalma o seu coração. E eu preciso começar a escuta desse jeito. Por favor, minha igreja, por favor, meu povo, acalma o seu coração. Eu tive um sonho esses dias, e eu não sou muito de guardar sonho. Eu acho que nesses últimos tempos eu guardei uns dois sonhos só. Esse que eu vou contar e um outro que eu lembro quase todos os dias de minha vida, quando eu vou escovar meus dentes. Gozado, né? Lembrar de um sonho quando vai escovar os dentes. Esse sonho que eu tive esses dias, essa semana, fala da igreja. Eu lembro que eu estava na igreja, uma igreja simples, como a nossa igreja é. Eu sentei na segunda carreira de cadeiras. E de repente, alguém falou da seguinte forma: vem vindo outro povo para estar conosco. A igreja do padre fulano de tal fechou para cultuar com a gente. E eu falei: que bom,
que legal que a igreja do padre fulano vem congregar com a gente. E na minha frente tinha um senhor, eu acredito que ele era um pastor. Ele olhou para mim e disse: a mensagem está comigo, deixe que eu pregue. E eu olhei para ele e falei: claro, se a mensagem está com você, vai lá e prega. E ele subiu no púlpito, tentou pregar, e não aconteceu nada. Então ele olhou para mim e disse: vem, pastor. E eu fechei a minha Bíblia, porque a minha Bíblia estava aberta, acompanhando a mensagem que ele estava pregando. E eu então saí do meu lugar e fui até onde ele estava, no púlpito. E eu não tenho um hábito de pregar na parte de cima. E algumas pessoas podem até perguntar: por que o senhor gosta de pregar embaixo? Sabe por que eu gosto de pregar embaixo? Porque eu gosto desse tipo de organograma. Eu gosto do organograma na horizontal, aqui embaixo, porque eu acho que todos nós temos o mesmo peso. As pessoas me respeitam não pelo que eu tenho, porque eu sou, pelos títulos, porque eu não tenho nenhum, a não ser o título de cidadão valiense. Eu não tenho um outro, não sou formado em coisa alguma, a não ser a formatura do céu. E eu estou aguardando que venha o meu diploma de lá, o dia que ele me chamar. Porque quando ele me chamar, eu quero receber esse diploma. E esse diploma é: venha, meu filho, venha e sente à minha direita, não à esquerda. Porque a esquerda é lugar dos lobos, não das ovelhas. E eu estou querendo ser comparado nesse dia com as ovelhas. Esse é o maior diploma, você poder ser comparado por uma ovelha, não por um lobo. E eu estou esperando receber esse título. E eu subi nesse dia para ministrar, e eu não sabia o que ministrar. E eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu ministro? O que eu vou falar? Aí Deus falou assim no meu coração: diga para esse povo que eu ainda curo. Diga para esse povo que eu ainda liberto. Diga para esse povo que eu saro ainda, que eu sou Deus. Diga para o meu povo, para não se esquecer que eu vivo e que eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Diga para esse povo, para não se esquecer disso. E eu subi, abri a minha Bíblia e eu disse da seguinte forma: igreja, Jesus Cristo ainda cura. Igreja, Jesus Cristo ainda liberta. Igreja, Jesus Cristo ainda sara. E a gente percebe que a igreja ela está tão distante do primeiro amor, tão distante de viver essa unção sobrenatural, de entrar debaixo do manto sagrado, sabe, do entrar debaixo do manto sagrado mesmo, daquela proteção divina, aquela unção. Eu lembro do Salmo de número 89,
verso do número 20, quando o Senhor diz assim: achei Davi, meu servo, e com o meu óleo, achei Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Eu queria que você compreendesse isso, que você é um homem, é uma mulher, você é ungido por Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Hoje nós estamos no dia das Páscoas. Nós precisamos lembrar disso, que o Senhor, Ele está buscando aqueles que são seus. Nós não podemos ser mais religiosos. Nós precisamos sair debaixo dessa capa de religiosidade e entender que nós somos o ungido de Deus, ungido do Senhor. Escuta bem o Senhor falando assim: achei você, ei, meu servo, ei, minha serva, eu te achei. E agora eu derramo sobre a sua vida o meu santo óleo, o meu santo azeite. O Salmo de número 133, a partir do verso de número 1, diz da seguinte forma: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe, vamos estabelecer isso dentro do nosso coração agora. Que eu vivo, eu sou do meu amado e ele é meu. Você vai entender isso um pouco mais para frente. Os irmãos vivendo em união, confessando o mesmo Deus, confessando o mesmo Pai. Não existe idolatria no nosso meio. É isso que é viver, os irmãos viverem em união. Nós não estamos divididos com situação nenhuma. Nós não somos religiosos. Nós somos um povo que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Agora veja o verso de número 134. Desculpa, o verso de número 2. Pula aí o verso de número 2, eu confundi. E com óleo sobre a cabeça, com óleo sobre a cabeça, e que desce sobre a barba, e que desceu sobre a gola de suas vestes. O óleo está sendo estabelecido hoje para ser derramado sobre a nossa vida, as nossas vidas. O Senhor Jesus ainda cura, o Senhor Jesus ainda liberta, o Senhor Jesus ainda sara. Mas o que é que necessita? O que é que está precisando? Óleo, azeite. Azeite sobre as nossas vidas. Nós estamos necessitando de azeite, gente. Nós estamos precisando ser untado. É óleo na cabeça, é óleo na orelha, é óleo na barba, é óleo que desce pelas orlas do corpo, é óleo em todo lugar da nossa vida. Isso aqui é uma vida de oração. Oração, isso é uma vida de comunhão com Deus. Isso é uma vida
vivendo cumplicidade com o Pai, intimidade. Mas não existe intimidade sem cumplicidade. É uma vida vivendo diante do altar. É verdade, é uma vida vivendo diante do altar. Não tem como fazer com que haja uma manifestação de cura se não tiver pessoas que vivem essa cumplicidade com Deus. Se não existir oração, meus filhos, se não existir oração, não tem cura, não tem libertação. E eu vou dizer uma coisa: se não existir cumplicidade com Deus, não existe céu. Não existe. A igreja, nesses últimos tempos, tem sido uma igreja bonita. Os louvores, nesses últimos tempos, têm sido um louvor bonito, mas não têm sido louvores que marcam. Não tem sido oração que marcam. Ela vem e desaparece, some, enjoa. Hino não enjoa. Hino não enjoa. Os hinos feitos para o Senhor Jesus, os hinos inspirados pelo Senhor Jesus não enjoa, é inspirado por Deus. Ele vem e marca a nossa vida. É um unção que vem sobre a nossa vida e que vai até a frente, vai lá, vai, avança. E eu estou falando que hoje é dia da Páscoa, é dia de unção, porque a gente fala de Páscoa e muita gente não sabe que Páscoa aconteceu lá em Êxodo 12, quando o Senhor disse: agora vai, mata um cordeiro pascual, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, passa nos umbrais da sua porta, fica lá dentro, e quando eu passar... Porque quando a gente fala do anjo da morte, a gente precisa entender que Deus está sob o controle de todas as coisas. O anjo da morte está no comando de Deus. E quando eu passar, eu não tocarei em vocês. Se vocês estiverem ungidos, se vocês estiverem ungidos, eu não tocarei em vocês. É interessante que quando nós, hoje, que nós entendemos João 3:16, quando nós entendemos João 3:16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entendeu isso? O Senhor Jesus é o Cordeiro Pascual, e o Senhor está dizendo assim: eu amei o mundo. Nós estávamos no mundo, nós estávamos lá no mundo. Hoje o mundo já está maligno, mas o dia em que o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu naquela cruz, o dia em que ele disse: tudo está consumado, o dia que ele falou: tudo está consumado, algo extraordinário aconteceu. Nós nascemos de Deus, nós nascemos dele, gente. E o dia que nós nascemos para não morrer mais. Nós nascemos para vencer a morte, porque o Senhor venceu a morte quando Ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele venceu a morte para dizer para mim e para você: eu curo ainda, eu liberto ainda, eu saro ainda, eu opero milagres ainda, eu sou Deus de libertação ainda. Mas eu só posso fazer isso
se você tiver ungido. Se a minha unção estiver sobre a sua vida, se você estiver impregnado. Não adianta, gente, a gente entrar numa igreja, sentar num banco, ou ter uma Bíblia enorme. Não adianta ter cultos regulares, em casa mesmo. Não adianta a gente ler a Bíblia inteira, como eu leio, e tenho tentado ler esse ano mais uma vez. Não adianta nada disso se eu não tiver impregnado de Deus, se eu não tiver ungido de Deus, ungido pelo óleo precioso. Entende? Quando eu digo ungido de Deus, é ungido pelo óleo precioso, ungido pela unção, uma unção que vem do céu. Como minha mãe falava, que o manto sagrado te cubra, meu filho, que o manto sagrado te cubra, minha filha. Assim que ela falava com a gente, que o manto sagrado esteja sobre a sua vida. Mas agora quem mantém esse manto sagrado sobre nós somos nós mesmos. Ninguém pode determinar um manto sagrado sobre você se você não manter esse manto sagrado sobre você. E parece que a igreja esqueceu que Deus cura, que Deus liberta, que Deus sara, que Deus opera milagre, que Deus faz coisas grandes. Mas quando é que Deus faz isso? Quando a igreja jejua, quando a igreja ora, quando a igreja verdadeiramente teme a Deus, crê que Deus é Deus. E parece que ultimamente a igreja não tem crido que Deus é Deus, que Deus seja Deus, que Deus verdadeiramente está no nosso meio. Eu nunca vi, e eu tenho orado para que isso acabe. Como eu disse no começo, são 378 dias aqui no Brasil, desde que a quarentena começou no Brasil. 378 dias de quarentena. Passamos mais de um ano. E o que está acontecendo? Muitas pessoas morrendo. Mas eu posso dizer uma coisa para você: muitas pessoas tendo encontros com Deus. Tendo encontro com Deus, porque o temor tem feito muitas pessoas falarem: eu quero Deus dos crentes. Na última hora, quando vai ser entubado, dizendo: eu quero os Deus dos crentes. Mas nós crentes que estamos aqui, que não fomos infectados por esse mal, nós precisamos ser crente. E essa é a minha pergunta: você está sendo crente? Você está sendo crente mesmo? Não estou aqui com o chicote na mão, não, viu? Eu estou aqui contando do meu sonho, do sonho que eu tive. Um sonho que impactou a minha vida a ponto de sentar na minha cama e chorar, e falar para minha esposa: senta aqui do meu lado, que eu quero lhe contar um sonho. Muitas vezes nós estamos no púlpito, pregando, preocupado com tantas coisas, mas não preocupado com as vidas, preocupado com tantas coisas, mas não preocupado se alguém encontrou o Senhor Jesus mesmo, de fato. Hoje eu quero dizer para vocês que eu estava sentado no segundo banco. Quem estava na frente era o pastor que tinha o comando. E o Senhor me colocou no segundo banco para que eu pudesse vir para frente. Talvez era o dia do meu renascimento como homem de Deus, para poder pegar esse microfone e dizer assim:
Olha, igreja, Jesus Cristo ainda cura. E o que nós precisamos para que Jesus cure? Nós precisamos apenas de uma coisa: uma vida verdadeiramente de fé. Falamos da unção. Eu entrei debaixo da unção, agora eu tenho fé. Uma fé sobrenatural. Não é fé que todo mundo tem. É uma fé sobrenatural. Só o ungido pode ter uma fé sobrenatural. Só o ungido pode verdadeiramente entender que Deus ainda cura, que Deus ainda liberta, que Deus ainda sara, que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa acontecer. A gente olha para a Bíblia Sagrada e vê assim, que Deus curou um homem leproso. Senhor, se tu queres, isso está registrado no livro de Mateus 8. Se tu queres, Senhor, pode me tornar limpo. Pode me tornar limpo. Eu quero, seja limpo. Seja limpo. Que o Senhor curou o filho da mulher, a filha da mulher Cirofenícia. Ela ajoelhada debaixo do Senhor, ela era uma religiosa, uma mulher idólatra. Ela era uma mulher idólatra. E ela não sabia mais quem recorrer. Ela veio recorrer ao Deus dos crentes. O Deus dos crentes. Então ela se ajoelhou diante do Senhor Jesus, disse: cura minha filha. E o Senhor olha para ela e fala assim: eu não posso pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, naquele momento, com lágrima nos olhos, olha para o Senhor Jesus e diz assim: até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus naquele momento disse: eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi tanta fé. E diz: vai, a tua filha já está curada. A sua filha já ganhou um novo corpo. A sua filha já está limpa de todo aquele mal. A mulher do fluxo de sangue. Acho que você nunca parou para pensar na mulher do fluxo de sangue. Quando você fala da mulher do fluxo de sangue, você não pensa você não pensa e não raciocina que aquela mulher, ela tinha 12 anos de uma enfermidade. Naqueles anos, há 2018 anos atrás, ela tinha uma enfermidade, ela sangrava todos os dias. Ela sangrava todos os dias. E tem um agravante. Quando ela se separou da família, ou melhor, quando a família se separou dela, quando todos os abandonaram, dizendo: você é uma imunda, ela trouxe consigo alguma coisa. E ela gastou tudo que tinha. Ela não tinha mais nada. E procurou todos os tipos de médicos. Nenhum médico pôde a curar. Ela procurou a medicina da época. E posso dizer uma coisa, que para aquela época a medicina era bem avançada. Ela procurou de tudo, mas ela não foi curada. Passou um ano, 2 anos, 3 anos, até 12 anos. Aquela mulher já não tinha roupa há muito tempo. Aquela mulher sangrava há muito tempo. Aquela mulher era fedida. Aquela mulher era horrorosa. Aquela mulher era pálida, magra. Ninguém queria chegar perto dela. Mas ela olhou para Jesus e disse: esse aí é o Deus que cura. Esse é o Deus que liberta. Esse é o Deus que sara.
eu vou tocar na orla da veste dele e eu serei curada. Você pensa que foi fácil ela chegar até Jesus? Não foi fácil não. O nome disso é fé. O nome disso é fé. Aquilo que aquele leproso que debruçou-se aos pés do Senhor e disse: se tu quiseres, pode me curar. E o nome disso é fé. Aquilo que a mulher Sirofenícia fez se chama fé. Isso que essa mulher do fluxo de sangue está fazendo se chama fé. Ela se esforçou, ela foi lá, ela se posicionou, ela driblou todo mundo. Alguém deve ter falado: que cheiro é esse? Mas não percebeu que era ela. De repente ela tocou nas vestes do Senhor. E o Senhor disse: alguém me tocou. E alguém falou: mas todos te tocam. E ele disse: diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou de forma diferente. O que eu quero falar para você, meu filho na fé, é que o Senhor Ele quer que você comece a tocar Jesus de forma diferente. Não venha para a igreja simplesmente para cantar. Não venha para a igreja simplesmente para ficar na portaria. Não venha na igreja simplesmente para pregar. Não venha da igreja simplesmente para contar dinheiro. Não venha na igreja simplesmente para ficar na portaria. Não venha à igreja simplesmente para sentar no banco. Venha com fé. Venha acreditando que Deus não mudou. Aquela mulher foi com fé. Ela acreditava que aquele homem podia mudar a vida dele. Todos estes que eu estou mencionando nessa minha mensagem acreditou que Jesus Cristo podia mudar a vida dele. E ela tocou no Senhor. E Jesus, olhando para ela depois, que ele pergunta: quem me tocou? E ela diz: fui eu. Ela tinha tanta convicção da sua cura que ela não relutou para dizer: fui eu quem te toquei. Vem aqui, mulher. O que acontece contigo? Ela contou toda a história para o Senhor. A depressão dela tinha ido embora, a angústia dela tinha ido embora, o medo dela tinha ido embora, a opressão que existia sobre a vida dela tinha ido embora. Na verdade, o sorriso voltou para o seu rosto. Os seus dentes podres tinham nascido dentes novos. Acredite se você quiser. E Deus olhando para ela, Jesus olhando para ela, quando Jesus mira no seu rosto, diz: mulher, vai em paz, a sua fé te salvou. A sua fé. Eu preciso dizer isso. A igreja, ela está mumificada. Quando eu digo a igreja está engessada, a igreja está paralisada, a própria igreja está com medo, não fala mais de fé, nós não vivemos mais fé. Espera aí, nós não falamos fé porque nós não estamos vivendo fé. A gente ora, vamos orar, mas como nós oramos? Eu vou perguntar uma coisa para você. O que está acontecendo no momento da tua oração? Deus tem chegado até você? A presença de Deus tem chegado ao seu meio? Você tem sentido a graça de Deus em sua vida? A palavra do Senhor diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Misericórdia. O que é fé? A fé
é você acreditar que esse vírus vai embora, que essa praga já foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo há 2021 anos, há 2021 anos, na cruz do Calvário. No dia em que Ele derramou o seu sangue ali, que Ele venceu a morte. Ali na cruz do Calvário, Ele venceu todas as nossas enfermidades, todas. O que é todas? O que é todas? Todas são todas. Todas são todas. E isso está registrado lá no livro de Isaías 53:4. Deus é Deus. Ele é um Deus extraordinário. No verso de número 6 desse Hebreus 11, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem presença de Deus. Sem fé não existe manifestação de Deus. Sem fé não existe cura. Não adianta a gente pegar o nosso violão e encher de luz o ambiente e chamar uma porção de pessoas e começar a gravar uma bonita música e gravar pensando no YouTube e nas postagens. Não. É interessante que a Bíblia Sagrada ensina que quando você orar, vai para um lugar secreto, ore e não deixa que a sua oração se manifeste. Ore em secreto, fale em secreto com Deus. Isso está registrado em Mateus 7. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos voltar a ser a igreja. Nós precisamos voltar a ser uma igreja. Nós passamos a ser espetáculo. Nós, pastores, passamos a ser espetáculos. Hoje não existe mais pastores. Hoje existe coach. Pastores é coach. Há pouco chegou um menino para mim e disse: pastor, qual será a sua mensagem? Qual o tema? Eu disse: não sei. Mas a sua mensagem não tem um tema? Eu falei: ele ainda não falou comigo. Ele ainda não falou comigo. Quando ele fala comigo, eu posso dizer o tema. Até agora eu não sei o tema. Vocês que acham tema para essa mensagem. A igreja, ela precisa voltar a ser igreja. Não estou falando que é errado cantar e ir para a rede social. Eu estou falando que é errado não ser uma igreja de fé, não ser uma igreja de cura. Eu vou fazer uma pergunta para vocês: quantos dos jovens que atuam dentro de uma igreja viu um endemoniado se manifestar? Quantos anos que não se manifesta um endemoniado dentro da igreja? Quantos anos que muitos não veem uma cura dentro da igreja? A maioria que nasceu, talvez depois dos anos 2000, não viu mais um endemoniado se manifestar dentro das igrejas. Não viu mais nada acontecer. Por que será? Nós fomos roubados pelo celular. O celular ocupa a maior parte do nosso tempo. Ao invés de nós ficarmos na presença de Deus, nós ficamos na presença do celular, do videogame. O nosso coração não é mais de Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida àquele que morreu naquela cruz. Diz, não sei quando ele morreu, foi numa sexta-feira. E eu tenho certeza que ele ressuscitou num domingo. E eu tenho absoluta certeza que aquele que morreu na cruz é a Páscoa.
É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele quer o nosso coração de volta. Ele quer a minha vida de volta. Ele quer a sua vida de volta. O que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos nos importando. Está na hora de devolvermos a igreja ao dono da igreja, ao Senhor da igreja. Está na hora de nós deixarmos o Espírito Santo de Deus se manifestar no nosso meio. Eu estou falando para a igreja de uma forma geral. Não estou falando da comunidade evangélica Cristo Vive só. Eu estou falando da igreja brasileira, da igreja do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, dos estados brasileiros em geral, mas a igreja da América do Sul, a igreja do mundo. Nós estamos lutando contra demônios ferozes. Você não pode ir contra demônios ferozes simplesmente com melodias, com canções vazias, repetitivas. Mas fala de Deus, nem tudo que fala de Deus é de Deus. Nem tudo que se fala de Deus é de Deus. O diabo conhece a Bíblia como ninguém. E olha, eu vou dizer, ele prega a palavra como ninguém. Ele prega com uma eloquência que você não pode imaginar. Melhor que tenhamos meia dúzia de palavras de Deus, que seja só Deus falando, mas que seja Deus, que possamos ver cura, libertação. Está na hora de nós mandarmos esse príncipe embora. 378 dias de pessoas morrendo, de pessoas também ansiosas, de pessoas cheias de angústia no coração. Está na hora de vencermos isso. E não vai pensar que você vai vencer esse capeta com o tridente na mão, com espingarda, com estilingue. Você vai vencer por oração. Uma vida de fé, uma vida no altar. Ah, Jesus, me dê graça, Pai. Me perdoa, Senhor Jesus amado, por eu deixar, Senhor Jesus querido, o meu coração se levar. Me perdoa, meu coração, me perdoa, Senhor Jesus, por eu deixar minha mente se levar. Muitas vezes, Senhor Jesus, só deixamos os nossos corações se levar. Quero que você abra a tua Bíblia, por favor, no livro de João 3. A partir do verso de número 1 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um principal dos judeus. Ele era um homem muito religioso, mais ou menos como nós, como a igreja tem sido nesses dias, convicto que estava fazendo certo da maneira certa. Nós estamos vivendo uma igreja de Nicodemos, convictos que está fazendo tudo certo. Este, de noite, na verdade, você pode perceber que Nicodemos não tinha uma vida com Deus.
Ele escolheu um tempo, Ele escolheu uma hora, Ele escolheu um momento para ir até o Senhor. Ele não vivia como os discípulos, junto com o Senhor, perto do Senhor. A igreja nos dias de hoje está desse jeito. Uma igreja chamada Nicodemos. Uma igreja chamada Nicodemos. A igreja Nicodemos. Uma igreja que diz: eu vou ao domingo, eu vou ao domingo e eu vou fazer algumas perguntas para o meu Senhor. Talvez você, igreja Nicodemos, não tenha ouvido ainda a resposta que o seu Senhor tem te dado. Uma igreja que tem medo de culto de oração. Uma igreja que não sobe ao monte para orar. Uma igreja que não vem às vigílias de oração. Uma igreja que nem virtualmente dá o seu nome para o relógio de oração. Nem virtualmente. Igreja Nicodemos. Uma igreja que vai ao Senhor em um momento. Em um momento. E este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, Senhor, meu mestre, meu Deus, meu guia, meu isso, meu aquilo. E disse ainda mais: sabemos que és mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A igreja Nicodemos sabe quem é Deus. A igreja Nicodemos sabe que ele morreu na cruz. A igreja Nicodemos sabe que ele ressuscitou no terceiro dia. A igreja Nicodemos sabe que Deus está sentado à direita de Deus Pai. Mas a igreja de Nicodemos não tem relacionamento com ele. Não tem um profundo relacionamento com Deus, não teme. Não teme. Uma hora a igreja Nicodemos está com Deus, outra hora ela está falando palavrão. Uma hora a igreja Nicodemos está com Deus, outra hora ela está gritando. Uma hora a igreja Nicodemos está com Deus, outra hora ela está mentindo. Uma hora a igreja Nicodemos está com Deus, daqui a pouco está batendo na porta de casa, esmurrando a porta de casa, mandando a sua mulher ficar calada. A igreja Nicodemos está com Deus, mas daqui a pouco está desobedecendo seu pai, sua mãe. A igreja Nicodemos está com Deus, mas tem vivido uma vida distante de Deus. Não tem relacionamento. Aí Deus olha na igreja Nicodemos e diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É momento de nascer de novo, igreja. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha de chegar diante dele e falar assim: meu Deus, o que é que eu estou vivendo? Meu Deus, olha o jeito que eu estou vivendo. Eu vou falar uma coisa: muita gente foi para o céu nesse tempo de quarentena, nesses 378 dias de quarentena. Muita gente foi para o céu, mas muitos que estavam dentro da igreja se correu do Senhor. A falta de temor entrou dentro do coração. Não toca mais, não canta mais, não pega mais o não pega mais o violão em casa, não pega mais na Bíblia, não ora mais, não tem o seu quarto de oração.
Que bom que você possa entender isso hoje e chegar e falar assim: Deus, estou me aproximando de Ti. Eu conheço pessoas que tinham um relacionamento profundo com o Senhor. Eu vou dizer, eu me desapontei com pessoas que desde o começo dessa quarentena nunca mais vi na igreja. Nasceu filhos, nasceu bebê cresceu, mas nunca mais teve relacionamento com Deus profundo. E eu estou falando relacionamento mesmo. Ficou diferente. Aí você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? E eu vou falar uma coisa, não estou falando só de vocês, não, estou falando de mim. Vou falar de mim um pouquinho, deixa eu falar de mim. Gente, é comigo também essa palavra, mas é com você, pense bem. Não fica dando desculpa em casa não, é isso ou aquilo. Nicodemos tinha muita desculpa para dar, e eu vou dizer uma coisa: ele deu muita desculpa quando o Senhor Jesus disse para ele, olha bem, quando o Senhor olha para ele e diz assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E acabou. Se você não nascer de novo, se essa igreja não se converter de verdade, se começando daqui e daqui, e de todos que ficam em volta da igreja, do diaconato, dos pastores, da liderança, dos músicos, a começar por mim, se nós não nascermos de novo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós precisamos valorizar o sangue carmesim, o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Hoje é Páscoa. Ele ressuscitou para que eu possa dizer: eu tenho direito a isso, mas eu preciso nascer de novo. E o Senhor Jesus disse para Nicodemo: se você não nascer de novo, Nicodemos, nós somos Nicodemos. Se nós não nascermos de novo, não podemos ver o reino do céu. Aí, como todos os Nicodemos que eu conheço na vida, querem dar talvez uma satisfação, ou então querem simplesmente dizer assim: mas eu, porque não sei. E Nicodemos fez isso. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito é o batismo. E eu vou dizer uma coisa para você que foi batizado, e você que foi tomado pelo Espírito Santo, e você que foi embebido pelo azeite sagrado, eu comecei com ele, você que está ungido da cabeça aos pés, untado pelo óleo santo, eu quero dizer que você está cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios da graça divina, cheios do poder celestial, os demônios caem diante de nós, as enfermidades vazam, os males vão embora. Está na hora de nós nos convertermos de verdade e não ser mais a igreja Nicodemos. Ser a igreja do Salmo de número 89, verso de número 20. Achei Davi
meu servo. Se a igreja Davi, se a igreja Jesus, se a igreja tomada pelo Espírito Santo, achei Davi meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Queria que você, nessa Páscoa, nesse dia santo, se reconciliasse com Deus. Ontem, quando eu estava no meu momento de oração, junto com o relógio de oração, tranquei-me no meu quarto, coloquei lá músicas e fiquei lá 1, 2, 3 horas, um pouco mais, sentindo a presença do Senhor, sabendo que Deus estava me visitando ali naquele lugar. Eu disse: Senhor, já senti isso outrora. Ele disse: você pode sentir tudo isso de novo. Eu quero Jesus sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Eu quero nascer de novo. Queria chamar aqui os músicos. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Chega de ser enganado. Chega. Entende? Esse é o seu tempo de voltar ao primeiro amor. Voltar ao início de tudo. Vamos nos reconciliar diante do Senhor e dizer: Deus, cuida da minha vida, cuida da minha casa, fala ao meu coração.